Quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum, Ano A. Eu sou o Padre Pedro Paulo e iniciamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Feliz Ano Novo, não é? Pois é, hoje inicia-se o segundo mês do Ano Novo, como o tempo envelhece. No entanto, nós cristãos não nos assustamos com as rugas do tempo, mesmo porque sabemos que o tempo não é circular, não é um eterno retorno, mas o tempo foi atravessado, dominado, redimido por Cristo, alfa e ômega, princípio e fim. Portanto, o tempo circula não pelo acaso das nossas decisões ou de forças obscuras, mas funciona também como um caminho. Aliás, Jesus se autodenominou Rhodos, o caminho pelo qual percorremos, e ele vai dizer isso de maneira dinâmica: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou, não o caminho. Por isso, fevereiro, março, abril, dezembro, novembro, que seja, são etapas no tempo que passa, em que o nosso caminho na terra é a igreja e o nosso olhar é o céu. Bem, vamos hoje aprofundar ainda um aspecto do domingo, que está presente nas belas leituras que ouvimos, leituras tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quarto domingo, como tempo comum, nos traz este princípio tão importante na formação da nossa identidade cristã. E, como todo domingo, temos lá os fundamentos, ou não fundamentos, mas a origem da revelação do Deus Uno, que vem finalmente, plenamente revelada através da revelação de Cristo, Deus Uno e Trino. Trata-se do livro de Sofonias, que ouvimos na primeira leitura, seu segundo capítulo, versículo 3, e o terceiro capítulo, de 12 a 13. Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade. Talvez encontreis proteção no dia da ira do Senhor. Só deixarei ficar no meio de vós, no meio de ti, um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no Senhor. O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso terão pastagem e repouso, sem ninguém que os perturbe. Veja, primeiramente estamos num gênero particular da história e da literatura de Israel: a profecia. A profecia não é um momento especializado, não pertence somente a um pequeno grupo, e pertence, porque, segundo a inteligência cristã da Escritura, isto é, a hermenêutica, todo o Antigo Testamento, em cada uma das suas partes, em cada um dos seus personagens, em cada uma das suas passagens, é profecia. Porque, na verdade, depois do apagão do pecado original, surge do amor de Deus, da sua misericórdia e justiça, a história da salvação, de Abraão até o último profeta. Todos estão envolvidos na grande profecia iniciada a Abraão em forma de promessa.
já que o futuro é um tempo novo, que os pagãos não conhecem, só conhecem aquilo que era. Um dos livros sapienciais vai dizer: nada de novo debaixo do sol. Ele não fala das coisas de Deus, fala das coisas dos homens. É divertido ver a força e a malícia da cultura contemporânea, em alguns aspectos, quando, sobretudo na mídia, apresenta o mundo como um universo de oportunidade. Ótimo, é verdade. Mas, sobretudo, de novidades. Novidade é uma palavra de quem conhece o passado bem e percebe rupturas, mudanças. Esse é o papel dos pensadores verdadeiros. E não é se livrando do passado que temos novidades, porque se livrar do passado é ilusão, tanto quanto agarrar-se a ele de modo cego. São gêmeos siameses, aqueles que se ofendem dizendo: você é um retrógrado, você é um progressista. Não, não, não. Aspectos diferentes do mesmo evento, que é o homem diante do tempo. Bem, do que se trata? Esse texto pertence a um grupo especializado de profetas. Eles estão voltados para a permanente tarefa de interpretar e atualizar a Torá. A Torá é a Constituição judaica. Fora dela, o judaísmo é parecido com as outras religiões, porque há sacerdotes, há sacrifícios, há promessas. Não. O judaísmo é uma religião de revelação. O judaísmo não recolhe somente o desejo dos homens do futuro e da redenção. É algo maior. Por isso, é óbvio que os profetas, sobretudo e particularmente, a profecia ocorre no apagão, na escuridão, nas crises e fracassos de Israel em relação à lei, como, primeiro, eles demonstram o fracasso, demonstram o erro. A palavra mentira, injustiça, língua enganadora indica o que está acontecendo no povo de Israel. Por outro lado, interpreta a catástrofe como ação pedagógica de Deus, que corrige. Do outro lado, temos o futuro. E aqui ainda estamos vivendo, não sendo mais exatamente historicamente o mesmo período, estamos vivendo ainda da grande metáfora do exílio, que vai cobrir praticamente a segunda parte da história de Israel. Primeiro chegar à Terra Prometida e ali crescer, e depois dela ser expulso, porque a Terra Prometida não era a terra de Abraão. Por isso, há uma referência imensa a duas coisas. Primeiro, o retorno, retornar, e é aquele que retorna. Porque não basta dizer Israel retorna. É preciso dizer quem retorna. Por isso, um conselho, quase um imperativo: procurar o Senhor. Isso é retorno. É uma palavra-chave na profecia, o verbo shub, retorna, Israel. Isso ouviremos desde o primeiro dia da Quaresma, que pouco a pouco vai se aproximando de nós, daqui a 20 dias no máximo, até antes, estaremos celebrando mais uma vez a Quaresma do Senhor. Ou melhor, a Quaresma dos cristãos,
não faz quaresma, mas a quaresma cristã. E é indicativo como nas bem-aventuranças de Jesus, que esta procura cabe a todos os humildes da terra. E aqui vem todo o significado da palavra humilde. Usamos a palavra humilde para falar de renda. Mas humilde para o profeta é o obediente aos mandamentos. Obediência aos mandamentos permite que um povo seja pobre e humilde e, portanto, busque refúgio no Senhor. E o texto termina com uma palavra maravilhosa, introduzida por uma conjunção consecutiva. Em consequência, terão pastagem e repouso, sem ninguém que os perturbe. Visão temporária da terra, visão permanente do céu.